Por que o socialismo não funciona? No vídeo de hoje, um infalível argumento econômico que comprova isso. Este é o 14º episódio da série O Cristão e as Ideologias. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Sou a favor da ideia socialista. Mas uma vez eu disse a meu pai: se isso é socialismo, eu sou contra o socialismo. Esta fala é do historiador Yuri Ribeiro Prestes, filho de Luiz Carlos Prestes. Não é difícil entender por que o socialismo não funciona, bastando apenas algumas análises. Em 1920, um dos maiores expoentes da escola austríaca de economia, Ludwig von Mises, ele lançou o livro O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista para provar que o socialismo não dá certo. Intelectual e economicamente, ficou provada a impossibilidade do socialismo. O socialismo é um regime autocontraditório. Para haver uma economia planificada, é preciso ter controle de preços. Entretanto, não havendo um mercado para os preços se formarem, o governo precisa inventar os preços. Se são inventados, o governo não sabe o que está se passando. A economia torna-se fictícia no mesmo instante em que é planificada. A economia totalmente controlada significa exatamente uma economia totalmente descontrolada. Os socialistas inventaram a anarquia do capital. Preço é uma quantia estipulada para a aquisição de uma mercadoria ou serviço. Não é um valor estático e não leva em consideração apenas a mercadoria em si, mas tudo o que envolve sua produção, as etapas intermediárias, até que se chegue a um resultado final e o comportamento do mercado. Então, para explicar por analogia, o preço é uma compactação, um resumo de um processo longo e complexo. Em um único preço, há um grande conjunto de dados. Para entender por que o socialismo não funciona, é fundamental compreender a dinâmica que envolve a precificação dos bens. Os bens de capital são usados para produzir outros bens, e os bens de consumo estão voltados diretamente à satisfação da pessoa que os compra. Se um café é vendido por R$ 2,50, por exemplo, é porque aconteceu uma história envolvendo muitas pessoas. Estes R$ 2,50 levam em consideração todas as compras de cafés já feitas no mundo, todas as tentativas de vender café por preços que as pessoas não pagaram, e todas as tentativas de vender um café que não deu lucro, levando pessoas a fecharem as portas de suas empresas. O preço carrega um histórico da tentativa de vender café em cada região, em cada local, com cada atributo de qualidade. Então, quando ele é congelado e definido, seu histórico é rompido. Quando um preço
e um produto são definidos pelo Estado, a livre escolha das pessoas também encontra seu fim. Todo o histórico do café está compilado para que algum vendedor possa dizer: este café eu consigo vender a R$ 2,50, este a R$ 18 e este outro a 14. É por isso que se diz que um preço é um conjunto de informações concentradas. Antes que algo receba o seu preço, muitos testes aconteceram. O preço é julgado pela democracia do consumidor, que é quem decide se quer pagar ou não pelo produto, julgando se vale a pena. Se as pessoas entenderem que não vale a pena pagar este preço, o produto não vende. De acordo com o cálculo desenvolvido por Mises, a origem destes dados que compõem o preço são as decisões de tentar vender, por exemplo, café na Amazônia por R$ 22 e no Rio Grande do Sul por R$ 16. Então, essas decisões tiveram êxito ou fracasso. O histórico delas é considerado. Além disso, máquinas, caminhões, gasolina, trabalhadores, investimentos, adversidades, concorrência, tudo isso é considerado. Então, a conclusão precisa ser clara. O preço não é apenas um número arbitrariamente escolhido. É a concentração de centenas de outros processos da competição do mercado, da cooperação das empresas e da decisão de milhares de consumidores. Nada disto é estático, está em constante mudança. O socialismo não considera esta lógica da economia. A essência do socialismo é a atenuação ou eliminação das diferenças de poder econômico por meio do poder político. No entanto, para arbitrar esta diferença, é preciso que o poder, neste caso, esteja concentrado nas mãos do Estado. E para impor a igualdade na economia, o socialismo ele cria uma forte desigualdade no poder político. A riqueza dos ricos é absorvida pelos escolhidos do governo, uma vez que este poder não se sustenta gratuitamente. A promessa socialista é a de uma sociedade baseada na igualdade, prosperidade e segurança, sem opressão dos ricos sobre os pobres, sem propriedade privada e sem livre comércio. É uma teoria de organização econômica para solucionar o problema da escassez. Como resolver o problema da escassez? Nem todos têm, ao mesmo tempo e na mesma quantidade, o que precisam. Ao contrário do modelo capitalista, o socialista pretende que não haja propriedade privada dos meios de produção. Nenhuma pessoa em particular pode possuir máquinas e outros recursos utilizados na produção de bens de consumo. O proprietário destes recursos, para os socialistas, deve ser a humanidade. O Estado será responsável por governar o esquema socialista, comandando os meios de produção. Não caberá ao povo, o governo, escolher os produtos a serem fabricados, a quantidade a ser distribuída para todos e o preço de cada um. Em tese, a ideia é dividir tudo igualmente para que não haja injustiça, exploração, opressão ou mesmo ricos e pobres. O socialismo não funcionou justamente porque essa ideia
é inaplicável na realidade. Centralizar a economia é ignorar o comportamento humano. A limitação do conhecimento e a subjetividade da mente humana tornam a existência de um planejamento central, eficiente, dos meios de produção totalmente impossível. Além disso, o tempo é um fator a ser considerado, afinal de contas, o mercado está em constante modificação. Mesmo que em um dado momento as necessidades de consumo de uma população pudessem ser previstas, no momento seguinte as necessidades já poderiam mudar e todos os recursos que foram alocados pensando no primeiro já não seriam mais justificados. Socialismo nunca poderá funcionar porque depende de um modo de operar incoerente. Ele ignora os princípios fundamentais do próprio comportamento humano. Então, ao retirar a liberdade, cancelar o livre mercado e congelar os preços, perde-se o controle dos gastos, do lucro e também das demandas sociais. O resultado é a falência generalizada. Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu expliquei para vocês por que o socialismo não funciona e eu utilizei um argumento econômico infalível. Eu utilizei o preço, utilizei o exemplo do café para mostrar que o preço não é apenas um número arbitrariamente escolhido. Antes, é a concentração de centenas de outros processos, da competição do mercado, da cooperação das empresas e da decisão de milhares de consumidores. Então, diante disso, fica evidente que o socialismo não funciona porque essa ideia é inaplicável na realidade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.